O que uma apólice de seguro específico de responsabilidade civil aceita? Qual risco eu transfiro em relações contratuais? Você já pensou nisso? Seja bem-vindo ao RT 787. Eu sou o Márcio Guerreiro, ajudo você a sacar o seguro de RC. Hoje, eu fico pensando aqui, né? Assim, eu falo e tal, e a gente fala em transferência de risco, né? Vou transferir o risco para a seguradora. Mas a seguradora aceita qual risco? O que eu consigo, de fato, transferir para a seguradora em seguro de responsabilidade civil? O que ela aceita, né? Então, assim, vou me referir hoje a questões contratuais, ao risco contratual. O que a seguradora de responsabilidade civil aceita em termos de riscos contratuais, né? O que é isso, Márcio? Assim, eu tenho um contrato de prestação de serviço, eu tenho um contrato que eu firmei de uma fabricação de uma máquina, eu tenho um contrato de assessoria, e aí algumas empresas, a gente nota, tem a percepção que a solicitação de apólices de seguros, elas vêm aumentando. Então vamos pegar um exemplo aqui. No nosso mercado de seguros, quem que é obrigado a apresentar uma apólice para continuar atendendo um contrato? Corretor de seguros é obrigatório apresentar uma apólice de seguros? Não. Teve um projeto de lei, que todo mundo sabe, o corretor sabe melhor do que eu, né? Teve um projeto de lei onde existia a ideia da obrigatoriedade do seguro de RC profissional para o corretor de seguros. Isso não aconteceu, não passou, não valeu. Então eu acho que por aí a classe, né, dos corretores de seguros demonstra ser contra, na sua grande maioria, a obrigatoriedade da contratação de um seguro, porque se não é obrigatório para a gente é contra que seja para a gente. Não é justo que a gente seja favorável que a contratação de seguro seja obrigatório para outros, em termos contratuais, né? Você tem que apresentar no teu paper lá, CNPJ, impostos pagos e uma apólice de seguro, né? Então é disso que estou me referindo. Mas isso tem uma exceção para o broker de resseguro. O broker de resseguro, aquele cara que coloca o resseguro, para ele, lá no checklist dele, consta que ele é obrigado a contratar uma apólice de RC profissional para ele poder atuar na atividade dele. Nada contra, nada a favor, eu só estou dizendo o seguinte: o que a seguradora aceita em relação a essa obrigação contratual dele? Nada. Já vou dar a resposta aqui para a gente, né, encurtar a conversa. A seguradora não vai dar nada diferente de cobertura para ele se esse seguro não fosse obrigatório. Por quê? A ideia não é garantir o contrato, as obrigações. Tem riscos assumidos, né, decorrendo da atividade fim, que não são aceitos no seguro, e nem no seguro, nem principalmente na responsabilidade civil. Mas se a gente evoluir um pouquinho na questão dessa obrigatoriedade do broker de resseguro, a gente vai perceber o seguinte: o que a gente está garantindo? O que um broker de resseguro faz, basicamente? Ele pega um risco seu, do corretor, meu, da seguradora, e vai ao resseguro oferecer isso. Falar: olha, estou com risco aqui assim, assim. Ele vai lá, oferece. Foi bem simples, tá, gente? A gente vai se aprofundar, estudar aqui essa atividade, se vocês tiverem interesse de conhecer melhor essa atividade, quais são os pré-requisitos, né? Como que eu escolho um broker, como que eu não escolho um broker, o que eu tenho que olhar. Eu estou à disposição aí para a gente trocar essa ideia, bater esse papo aí. Mas, enfim, me deixa saber aqui. Então, o broker de resseguro vai lá, oferece para o mercado, pode ser nacional, pode ser internacional, pode ser, né? E ele traz: olha, aceitei, assim, o preço é tanto, termos e condições é tanto, tal, ok, fechou, slip assinado, carimbado, tudo certinho, compliance com o SUSEP, compliance com a seguradora, maravilha. Na hora do sinistro, ou na hora de alguma dificuldade, que ele tenha que recuperar esse sinistro, ou que ele tenha que ter cumprido alguma obrigação, pronto.
Pronto, cara. Se tiver essa falha aí, quem vai assumir isso é o seguro. Ok? Então, assim, a realização, o seguro de risco profissional, ele é maravilhoso, né? Se a gente pensar nesse aspecto, né? Porque ele se confunde um pouco com essa questão da obrigação, né, contratual, do fazer e não fazer. Vamos pegar o médico. Qual que é a responsabilidade civil do médico? Né? Qual que é o contrato que o médico tem com o paciente? Ele tem um contrato que ele vai salvar a sua vida? Quem que acha que ele tem um contrato que vai salvar a sua vida? Não. O médico não tem um contrato com o paciente que vai salvar a vida dele. O médico tem um contrato com o paciente que ele vai usar toda a tecnologia, todo o conhecimento, tudo que está à disposição dele, que ele está capacitado para salvar a vida de alguém. Tem uma exceção? Tem. Puta, na vida, graças a Deus, a vida tem exceções, né? E o seguro de responsabilidade civil está aqui para isso, para a gente trabalhar e aprender com as exceções. Qual que é a exceção do médico? É o plástico. O plástico é uma exceção, porque ele pode, em algum momento, prometer algo para você, prometer um resultado, né? Então, eu já estou dando outra dica aqui, gente. Se alguém prometer um resultado para alguém, o seguro não está aqui para cumprir as promessas dos outros, né? Cumprir o resultado. Não, o seguro não garante o resultado. Ah, então beleza. Então, se teve um problema na cirurgia e não chegou ao resultado esperado no plástico, vai ter cobertura? Não, não vai ter cobertura. Pode ter cobertura em alguns caminhos, alguns meses, uma reparação, mas o resultado não vai ter cobertura. Ah, obras civis. Vamos pensar lá. Eu quero cobrir o risco de engenharia lá, o IENO do engenheiro. Maravilha. Você vai contratar, né? Nós vamos olhar o que esse engenheiro é a especialização dele e tal, cálculo, etc, né? Se teve um erro do cálculo e essas coisas, ok, isso é algo que está coberto, né? Agora, algo que algumas exceções você encontra, né? Também é relacionado à execução, né? Ao resultado. Então, você tem um negócio, foi feita uma obra, eu tenho um caso clássico, né? Foi feita uma obra, não vou citar nomes nem região, porque foi tema de discussão judicial. Então é mais ou menos assim. A pessoa, o profissional, o engenheiro, a empresa, eles foram contratados para fazer uma obra. E eu vou te dizer o seguinte, a obra, eles fizeram, entregaram, ela não tem nenhum problema. Não vai acontecer nenhum acidente, não tem nada, nem tem nenhum erro estrutural, não tem nada. Só tem um problema. Ela tinha que ficar numa inclinação X e ficou numa inclinação X mais 1. É como se o foco da câmera aqui tivesse distorcido, sabe? Tivesse torto, assim, né? Tá torto, né? Beleza. O que eu tô falando, o que eu tô passando para vocês, não muda nada. Eu posso ficar falando horas e horas torto aqui. Só que assim, pode incomodar você, que tá me olhando torto. E foi isso que aconteceu nessa obra. A obra foi entregue perfeitamente, só que ela ficou torta. O dia que o prefeito, os caras foram inaugurar e foram tirar foto, cara, imagina, ninguém quer saber se a obra é eficaz, infelizmente, ninguém quer saber se a obra é eficaz, se ela vai funcionar ou não. A aparência é um negócio que vende, né? Então, eles esperavam uma aparência reta, adequada, mas não, estava torto. Vocês acham que o seguro tem que garantir isso, de ela ser reta? Se você acha que isso tem que ser garantido, eu não vou responder essa pergunta não. Vou deixar você escrever aqui e dar a sua opinião. Eu sei o que aconteceu, eu tenho uma opinião formada, eu tenho ação judicial, praticamente assim, caso encerrado. Encerrado não é, né? Porque a gente tem recurso e tal, não sei o quê. Mas assim, cara, me deixa saber, o que você acha? Você acha que essa obra, que ela funciona plenamente, mas
ela não tem um visual, ela não tem a expectativa, né? Aquela aparência, não ficou legal. Vocês acham que isso é algo que tem que ser coberto numa apólice de E&O, erro de projeto ou erro de cálculo? Me deixa saber aí. Se você já passou por isso também, teve algum declínio nesse sentido, algum risco coberto, garantido, isso para mim seria muito legal saber e a gente dividir com a turma aqui que participa com a gente, que vai evoluir com a gente nas discussões, né? Então, pô, desde já deixa a tua opinião aí, vamos seguir aqui adiante, né? Seguir o enterro, como diz o outro. Tá. Tudo bem, mas eu coloquei aqui de novo para a gente não perder o foco. O que é o risco do contrato ou contratual? Isso é importante a gente separar, né? Então, cara, tem a apólice é um contrato entre segurado, corretor e segurador. Pronto, né? O risco contratual assumido contratualmente, você vai ler nas apólices. Você pode até pegar suas apólices que você tem aí e vai ter uma exclusão lá. Esse seguro não cobre riscos assumidos contratualmente. Então, tudo que você assume contratualmente, olha, vou entregar, te dou a garantia, isso não tem cobertura. O risco que você assumiu contratualmente não é transferido para a apólice de responsabilidade civil. Você pode transferir isso para o garantia, seguro de garantia, né, o surety. Você pode transferir isso para o risco de engenharia, talvez, alguma coisa. Mas o que você assumiu contratualmente não vai ter cobertura. Vamos pegar um exemplo aqui, então. Pô, eu assino um contrato que eu vou construir uma fábrica. Se eu construir ou deixar de construir a fábrica, isso não é coberto pela apólice de responsabilidade civil. Ok? Mas, se algum acidente ocorrer durante a construção ou durante a celebração desse contrato, aí sim o seguro de responsabilidade civil é garantido. Tem a cobertura para isso. Vai ter risco coberto, excluído, mas a gente vai discutir isso aí pontualmente aí lá para frente, mas a ideia aqui é isso, separar só o que eu chamo de risco contratual e não contratual, né? Então, apesar de você ter um contrato, a realização do contrato em responsabilidade civil, seja ela qual for, até do IENO mesmo, né? Deve estar dando exemplo de engenheiro. Se o cara não entregou aquela obra, cara, beleza, não vai ter cobertura, porque a obra não foi entregue. Então, a realização do contrato não é o objeto, mas sim a acidente decorrente disso, ou um evento decorrente da realização desse objeto. Porém, ao analisarmos o seguro de responsabilidade civil de novo, né, cara? A família é grande. Então, eu só estou dando aqui pinceladas. Vamos ter que aprofundar nisso. Vamos pensar, então, no D&O. Gestor, administrador, que não entregou a obra. E aí? Está coberto ou não está coberto na apólice de responsabilidade civil D&O? Precisamos olhar. Né? Aí vem aquele depende. Não foi entregue por quê? Foi um erro da gestão? Foi o que aconteceu? Aí já começa, vamos dar uma olhada aqui se tem cobertura ou não. Responsabilidade civil ambiental. Vamos pensar no mesmo projeto na obra. Obra abandonada lá. E aí? Né? A obra não foi entregue, mas ela está lá e a apólice vigente lá. E aí? Basta, mas é decorrente? Sim, é decorrente não da realização do contrato, mas a gente tem que ter um olhar aí um pouquinho mais crítico, um pouquinho mais atento de quais são os seguros e como que são enquadradas as questões contratuais, né? Então é isso, assim, me deixa saber de novo, né? Sempre peço isso para você, porque interagindo a situação fica mais simples de a gente achar a solução e dar a vacina. Eu tenho alguns casos, mas eu prefiro não citar nomes aqui, até de obras, de GNO, de ambiental, de obra paralisada, de não entregue, e vem toda uma discussão contratual, né? Mas o contrato prevê isso, o contrato prevê aquilo, eu assumi contratualmente que... Ok, você pode ter assumido contratualmente, mas
olha as apólices lá o que está escrito. É bom a gente ter isso muito claro. E às vezes, infelizmente, cara, a gente não sabe disso, nem o corretor sabe disso. Essa dinâmica ela é bem maior do que isso. Então é importante a gente debater, trazer alguns exemplos, aprender com os casos aqui para a gente evitar contratempos, tá? Tá bom, aí eu estou falando a questão contratual, né? Então vamos pensar aqui nas concessões de rodovias, né? Ou nas concessões públicas. Então todo mundo já sabe, né? A gente sabe claramente, a gente vive aqui, a gente passa em várias concessões, né? E assim, a gente chama isso, né, de responsabilidade civil objetiva. Então, a concessão tem um contrato com o governo que assume objetivamente todas as funções do governo. E qual que é a função do governo? A função do governo básica é cuidar da população, da saúde, ir e vir, tudo isso. Então, quando alguém assume uma concessão, ela teoricamente e legalmente assume também essa responsabilidade. Então vamos pensar aqui em alguns casos, né? Vamos pensar em rodovias, que eu gosto bastante, faço muito seguro de rodovias, faço muito seguro de ferrovias, acho que é uma experiência, sim, uma carteira difícil, um ramo tenso, mas muito aprendizado e muita solução a gente encontra nesse negócio, porque tem frequência, tem severidade. Então, a rodovia, qual que é o contrato que a rodovia tem com o usuário da rodovia? Eu entrei na rodovia, você entrou na rodovia, qual o contrato assumido? O contrato assumido é o seguinte, você vai entrar naquela rodovia, você vai entrar no ponto A e vai ter que chegar no seu destino, ponto B, são e salvo. Ponto. Esse é o acordo. Qualquer coisa que acontecer com você nesse percurso é de responsabilidade da concessão. Desde que, isso é importante, você tenha feito sua parte no contrato. Porque o contrato, né, ele tem várias, né, tem a obrigação e tem o dever. Então, se você tiver excesso de velocidade, não estiver respeitando a sinalização, está escrito lá, operação comboio, aí você fura a operação comboio e depois vai reclamar que tinha neblina, né? Ou então você está andando de moto, acelerando lá, 170 por hora no corredor da rodovia. Cara, isso aí a gente tem que tomar cuidado, né? Cuidado. Quem deu causa? Animal na pista, buraco, aí são outras histórias relacionadas à manutenção, que aí não há muito o que se discutir, aliás, não tem que se discutir, né? É isso aí, é risco coberto, numa apólice e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque lá no começo eu falei, a gente não garante em responsabilidade civil riscos contratuais, né? A gente assume só os riscos extracontratuais. Então é isso. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque quando eu faço essa afirmação, eu vou falar, Márcio, mas a concessão tem um contrato com o governo, e aí tudo ali é contratualmente. Não é tão radical assim, tá, gente? Então são as questões mais de entrega, né? São as questões que você assume contratualmente. É essa distinção que eu quero fazer. A gente está aqui para garantir as questões mais extracontratuais e algumas vezes barramos aí com dúvidas e questionamentos se a relação é contratual, está coberta ou não. Eu já tive vários embates desse e assim, me deixa saber se você teve os seus ou se você vive essa situação agora em algum sinistro, em alguma cobertura, em algo que você queira garantir. A gente tem muito isso, né, no itself, né, cara? Aí a gente tem um pouquinho disso. A gente tem muito dessa questão na RC Armazéns Gerais, né? Porque o que acontece? Ali dá uma confusãozinha assim do que é contrato, o que é extracontratual, o que o segurado assumiu, o que ele não assumiu, né? Tem aquela cobertura lá que a gente fala, né, na posse, guarda e posse, né, do segurado, que aí a gente entende que não tem cobertura, mas existe algumas exceções, o itself que eu já mencionei aqui. Então assim, para o armazém, vamos para o armazém. Cara, armazém é um negócio que em responsabilidade civil eu já tomei vários sinistros.
Cara, já debati muito fortemente, já fui contrário a algumas indenizações, outras eu achei até que a gente indenizou, e má fé a gente tem que provar, né? Então, na época as pessoas não quiseram provar essa má fé e não ia ser eu que ia comprar essa briga sozinho e tal, né? Então, mas assim, ficou a lição aprendida. Importante em armazém, bem importante em armazém, definir o que você quer cobrir, o que é contratual, o que é essa contratual. Vamos lá. Deixei minha mercadoria no armazém. Qual que é a responsabilidade do armazém? Contratual. Cuidar da minha mercadoria e devolver ela intacta para mim, concorda? É isso. Ele assumiu comigo algo contratualmente, que ele ia cuidar disso, ele ia tratar do meu bem e ia me devolver. E aí? Essa garantia tem que ser coberta pelo seguro de responsabilidade civil se algum dano ocorrer no meu bem que eu deixei lá no armazém? O que você acha? Também não vou responder não. Essa aí eu vou deixar para você colocar a sua opinião, tá bom? E vamos seguir aqui, me deixa saber o que você acha desse negócio aí, cara. Se tem que cobrir, ó, pensa no contratual e no extracontratual, é só para a gente exercitar um pouco as exceções e as coberturas, tá? Aqui tem uma pergunta que eu fiz aqui para eu lembrar de fazer para vocês. E aí aquela coisa, né? Eu já até perguntei isso. Quais são os seguros que garantem as questões contratuais? Então vamos pensar. Seguro de dano direto é um seguro que pode garantir um risco contratual. Concorda comigo? Eu tenho uma casa alugada, ok? Eu tenho que fazer o seguro de incêndio dela, né? Por quê? Porque eu tenho que devolver, tá até na lei e tal, tem que ter seguro de incêndio, não sei se todo mundo faz, eu acho que não. Mas enfim, tem que ter um seguro de incêndio. Por quê? Se a casa pegar fogo, o proprietário vai ter que receber. Aí eu vou te perguntar, porra, por que isso então não estaria no seguro de responsabilidade civil, né? Porque é minha responsabilidade cuidar daquilo. E eu sou um terceiro ali. Né? Então, por que isso não seria um seguro de responsabilidade civil? E sim um seguro de incêndio, seguro de dano direto. Vamos pensar aqui antes dessa resposta. Vamos pensar no garagista. Eu vou com o meu carro, minha moto, deixo ela no estacionamento, seja ele qual for. Shopping, vale. Deixo meu bem lá sob a guarda e custódia do estacionamento. Qual é o seguro que vai garantir isso? Aí eu te falo. Aí é o seguro de RC. Mas não é estranho, porque se é um dano direto, né, na guarda, na custódia, não tinha que ser uma cobertura de property, uma cobertura de dano direto? Eu estou deixando o meu bem lá, só que eu garanto isso na RC. Incêndio, colisão, roubo, qualquer coisa que acontecer lá com o veículo. Que está na guarda, na custódia daquele local, daquele estacionamento ou daquele estabelecimento. E aí no armazém, se no garagista, todo o bem que eu deixo lá, meu carro, ele tem que ser protegido, e eu estou afirmando que tem cobertura para isso. E no armazém, toda a mercadoria que está lá no armazém tem que ser garantida por uma pólice de RC, porque o conceito seria o mesmo. O do imóvel que eu alugo também, o conceito seria o mesmo. Está na minha guarda, minha custódia. Se eu posso fazer uma cobertura de guarda e custódia para uma garagem, por que eu não posso fazer para um armazém? Ou eu posso fazer também para toda a mercadoria que está lá no armazém? O que vocês acham? Tem seguro específico? Vamos pensar no seguro específico. Vamos aqui, né, lembrar das aulas lá das provas da FUNENSEG, lá da SUSEP, na verdade, né? Vamos lembrar das provas da SUSEP, né? Vamos pensar um pouco lá nas modalidades, nos ramos da SUSEP. Que ramo que a gente tem lá? Então é isso, é o seguro específico. Então, para alguns bens, a gente tem um seguro específico, né? O incêndio do imóvel é um seguro específico. O dano à mercadoria é um seguro específico do transportes, né? Mas tem algumas lacunas. E as lacunas, quem resolve as lacunas, ou tem a inspiração e a habilidade para resolver as lacunas,
contratuais e extracontratuais é a carteira e a modalidade de responsabilidade civil. O cyber iniciou garantindo o quê? O dano a terceiro, se vazar alguma coisa, alguma informação, uma fotografia, um laudo, uma informação bancária. Então ele começou assim, né, indenizando quem? O terceiro. A gente já percebe que ele já dá evoluída, ele já ganha corpo. Agora estamos tomando coragem, né? Estamos tomando coragem no cyber e vamos querer indenizar agora também o segurado. Pagar o lucro cessante dele, pagar o dano que ele sofreu, né, para reconstruir tudo aquilo e tal. Então a gente já vai tomando uma certa coragem. Outro dano que a gente também toma coragem, né, o recall. O recall a gente indeniza o próprio segurado. Custo de defesa. Custo de defesa, quem que é o primeiro a receber? Esquece o terceiro. Custo de defesa é do segurado, né? Então, assim, nesse contratual, extracontratual, até você provar responsabilidade, culpa e tudo mais, eu quero que você reflita e me diga se você já se deparou com isso, nessa dúvida do que é contratual, do que é extracontratual, o que a gente pode transferir realmente para uma pólice de responsabilidade civil, ou o que a gente não pode transferir para uma pólice de responsabilidade civil. Então me deixa saber. O que você entende disso, sua percepção disso, a sua dor a respeito disso ou a sua opinião, seu conhecimento a respeito disso. Deixe saber. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a sua participação aqui e nos vemos no próximo ART 787.